E aí, pessoal, beleza? Vou comentar aqui umas coisas que aconteceram comigo, que é bom pra gente ter uma ideia assim de como funciona a cabeça das mulheres. E assim, de vez em quando eu esqueço, eu vou lembrando assim as coisas que já passaram comigo, aí eu vou depois fazer um vídeo. Aí depois eu esqueço de novo, aí eu lembro. Aí eu lembrei aqui, vou ver se consigo fazer com o máximo de situações possíveis. As mulheres, elas são muito influenciadas uma pelas outras, tá? Não é à toa que elas vão junto pro banheiro na festa para ficar cochichando sobre o que o homem cantou a ela, o que ele falou, ou o que ela achou do coleguinha da outra colega, né? Uma mulher influencia a cabeça da outra. Por isso que eu falo que é bobagem um homem procurar a mulher unicórnio. Porque mesmo que ele encontrasse uma mulher decente, direitinha e comportadinha, né, não intoxicada pelo feminismo, ela ia ser contaminada, bombardeada por outras mulheres que hora ou outra iam surgir no círculo social dela. Então, hoje é impossível você manter isolada uma mulher para ela não ficar pegando ideias e ondas erradas de mulheres contaminadas pelo feminismo. E aí, numa dessa, você se relaciona com a mulher, casa com ela, tem filho e tudo mais. Ela é unicórnio até aquele momento. Só que, de repente, ela cola com a coleguinha lá no trabalho, ou na escola, ou muda uma vizinha pro lado da sua casa feminista e começa de conversa fiada com a sua mulher, então já era. De repente você acorda com a feminista deitada na sua cama lá e arrancando pensão e seus bens na história. E te chifrando, né, e tal. Eu tinha umas colegas, né, quando eu era mais jovem. Eu já até contei aqui um caso uma vez mais ou menos dessas mulheres. Eu tinha duas amigas numa cidade vizinha e eu era doido pra pegar bonita, a bonita não queria e ficava jogando a feia pra cima de mim, né? Aquela velha conversa aquela velha história que a gente já sabe. Eu só sei que um dia eu falei com elas lá batendo papo que eu tinha uma vez dado uns beijinhos numa menina lá no bairro delas, na cidade delas e no bairro delas. Muito tempo antes de eu conhecê-las. Aí eu falei o nome da menina, a menina fulano de tal. Ela, mas será que é a fulano de tal que a gente conhece e tal? Ela é assim, mais ou menos, assim, desse jeito e tal. Eu falei, mais ou menos desse jeito, assim, moreninha e tal, pá. Ah, vai ver que é a mesma pessoa que a gente conhece e tal. Aí ficou essa conversa assim. Aí um dia, elas me ligaram. A gente tá aqui com a fulana e ela tá afim de te ver e tal. E aí mulher, quando tá afim de ver um homem, a gente sabe como é que é, né? Aí eu fui lá. Quando eu cheguei lá, na cidade vizinha, né? Quando eu cheguei lá, elas me apresentaram a colega delas. Não era a mesma que eu tinha ficado há anos atrás, não. Só tinha o mesmo nome, mas não era a mesma menina, não. Mas como as duas colegas minhas tinham falado bem de mim, porque eu era coleguinha delas, né? Falaram bem de mim para essa terceira menina, né? Eu cheguei lá, só dei beijinho no rosto e tal, e chamei assim a menina, vamos dar uma volta. Ela pegou, veio pra mim lá dentro do carro lá. Transamos. Levei ela de volta pra casa dela. Ponto final. Eu nem troquei ideia, nem nada. Simplesmente, vamos dar uma volta. Paramos num cantinho lá, num lugar lá de boa e vapo. Então assim, olha como é que a cabeça das mulheres são. Quando uma outra mulher do círculo social delas, onde elas confiam e têm intimidade, dá um aval que um cara é legal, que um cara é bacana, que aquele ali serve, tá bem, elas abrem a perna pro cara sem nem querer saber de mais nada. Ela nem pegou meu telefone, ela nem sabia meu nome direito. Eu nem conversei nada com ela, eu não sabia nada da vida dela, nem ela da minha. A única coisa que ela sabia de mim é que eu era amigo da colega dela. Esse é um exemplo. E aí imagina você com a esposa em casa, uma vizinha ou uma outra coleguinha da sua esposa falando bobagem na cabeça dela. A mulher se deixa levar pela conversa de outra mulher, tá? Vou dar um outro exemplo para vocês. Eu conheci duas meninas numa festa uma vez e uma ficou afim de mim, ficou encantada por mim. Eu peguei ela, tirei da festa e levei ela lá para casa para comer ela. Só que ela e a irmã dela, que era mais velha um pouco, na festa. Aí ela saiu comigo e deixou a irmã dela sozinha na festa. E olha só, elas eram de outra cidade, elas estavam lá na minha cidade por um acaso. Ela saiu comigo, deixou a irmã dela sozinha na festa, sem conhecer ninguém.
E a festa lotada lá na rua. E foi comigo lá em casa pra gente meter. Aí, esfrega daqui, esfrega de lá, beija daqui, beija de lá, chupa daqui, chupa de lá. Na hora que eu ia começar a realmente transar com ela, lá, a minha irmã, não, peraí. A gente começar a transar aqui, a gente vai ficar aqui mais tempo. E minha irmã tá na festa sozinha. Pô, arruma um colega seu pra minha irmã, arruma um colega seu pra minha irmã. E eu fiquei numa situação complicadíssima, porque, embora tivesse um monte de amigo meu na festa, como era uma festa, assim, vamos dizer, grande, todos os meus amigos estavam com as namoradas e com as esposas. E na época lá, meus amigos mesmo, nenhum deles estava solteiro. E todos estavam com esposa ou namorada na festa. Eu pensei, ferrou, como é que eu vou fazer? E aí ela, não, minha irmã, não, vamos lá, a gente resolve o problema da minha irmã, a gente volta aqui e transa. Aí beleza. Aí voltei pra festa, eu e ela, encontramos a irmã dela lá, e eu fiquei pensando, qual amigo meu que eu vou arrumar pra irmã dela? Qual amigo meu eu vou arrumar pra irmã dela? Aí passou um colega meu, sem brincadeira, gente, um coroa, mais de 50 anos de idade, todo torto, porque ele tinha lá uns problemas de saúde e tal, tinha uns negócios lá complicados na saúde dele, todo torto. Eu pensei, vou apresentar ele pra ela, não pra ele pegar ela, mas pra ele ficar aqui de papo com ela enquanto eu levo a minha pra transar. Eu apresentei ele pra ela, tá? Cara, você imagina uma menina de 20 anos de idade, a que eu tava tinha 18, a irmã dela tinha 20. Você imagina uma menina de 20 anos de idade, gata, loura. Como eu tava pegando a irmã dela, ela aceitou, ficou com um coroa de 50 e tantos anos. Transou com ele lá a noite toda. Acabou que a gente dormiu tudo na casa desse meu amigo coroa. Ele comeu ela a noite toda. Eu comi a minha a noite toda. No outro dia ainda fomos ainda passear ainda numa praia. Ele ficou... Imagina um coroa de 54 anos de idade, 55 anos de idade, comendo uma menina de 20 anos de idade, assim, de graça, assim, a torta direita. Do nada, caiu do céu. Nós fomos pra praia, ele felizão da vida, bancando tudo, sorridente, feliz, contente, sorridente. Foi um dia de alegria pra ele. E assim, simplesmente a menina transou com ele porque a irmã dela já tinha ficado, já estava no esquema comigo. Vocês acham absurdo, louco isso? Vamos piorar mais um pouquinho. Aí eu peguei o contato dessas duas meninas e marquei de sair com elas de novo depois. Mas aí eu já não levei esse coroa de 50 e tantos anos, né? Eu facilitei um pouco a vida da menina de 20, né? Eu falei com ela, não, eu vou arrumar um colega meu do lado do meu serviço. Aí cheguei lá no meu serviço, tinha um cara que era minha idade praticamente. Falei com ele, aí ó, tem umas meninas aí boa de onda pra caramba pra gente transar e tal, vamos lá e vamos. Aí marcamos, eu e meu amigo do trabalho pra pegar essas duas meninas. Aí nós fomos no carro dele. Marcamos lá o lugar, encontramos as meninas, pegamos elas. Aí a minha entrou já na parte de trás do carro, já ficou comigo ali mesmo, né? E a desse meu colega, que era a de 20, já entrou e ficou no carona lá, né? Aí foi só isso que aconteceu, elas entraram no carro. Aí elas já me conheciam, né? Oi. E aí apresentei elas pro meu amigo. Aí meu amigo virou pra mim e falou assim, vamos lá pra onde? Né? Perguntou pra mim. Eu não sei o que ele pensou, se a gente ia lanchar, se a gente ia no cinema, se a gente ia pra festa, sei lá o que. Ele virou pra mim e perguntou, e nós vamos pra onde? Eu falei, aonde nós vamos? Vamos pro motel. Fomos pro motel. Entramos no mesmo quarto, né? Vocês sabem os esquemas, como é que funciona, né? Entramos tudo no mesmo quarto. Começamos a fuder lança. Depois fomos embora e tal, levamos elas pra casa e tal. Aí meu amigo virou pra mim com a cara de bocó, assim, de bobo, né? Cara, nunca aconteceu isso comigo. Eu meti na menina a noite toda. Ela nem me falou, a gente nem conversou, nem trocamos ideia, eu nem sei o nome dela direito. Se você não me falasse o nome dela, eu nem ia nem saber o nome dela. Desse jeito, a menina de 20 anos transou com o meu colega lá, o outro colega meu, a noite inteira, só que aí pelo menos tava com a idade de boa pra ela, né? E assim, ó, simplesmente porque eu tava pegando a irmã, a outra, qualquer cara que chegasse na história, ela tava transando. Você vê, ela transou com um cara de 50 e tantos anos, na primeira noite. Então, olha como é que as mulheres são, assim, influenciáveis, cara. Uma vai pela cabeça da outra, é algo bem assustador. Eu tava uma outra vez, com outro colega meu de serviço, num snooker, né, aquele lugar que você fica jogando sinuca a noite toda. E falou assim, inaugurou um snooker lá perto de casa, vamos lá pra você conhecer, maneiro e tal. E eu tava à toa, fui lá um dia lá. Eu sei que fiquei lá a noite toda lá jogando sinuca, tal, batendo papo e tal. E tinha uma garçonete bonita beça, novinha, né?
Eu desenrolei com ela, ela falou assim, eu saio, acho que eu não sei se é 5 horas da manhã, 5 horas, 5 e meia. Eu saio 5 e meia. Aí 5 e meia rola da gente, né, dar umas voltas aí. Aí eu, beleza então. Isso aí já devia ser umas 4 da manhã. Falei, beleza então, eu vou ficar aqui enrolando, quando é 5 e meia a gente dá umas voltas aí. Aí o meu colega foi embora, se ferrou, não arrumou nada. E eu, 5 e meia, a garota saiu lá do snooker, né, que ela era garçonete, montou na minha moto, fomos dar uma volta, eu ia levar ela pro motel. Ela falou assim, não posso ir pro motel não, que meu marido tá me esperando em casa. Saca só, ela 5 e meia saiu de serviço, 6 horas tinha que chegar em casa, que ela morava mais ou menos perto, porque o marido dela, né, meio que controlava. Aí ela não aceitou ir no motel, porque o motel poderia demorar muito. Aí nós fomos pra um cantinho lá, uma rua mais afastada e tal. Eu comi ela ali mesmo, no meio da rua. Ela baixou a calça encostada na minha moto lá, eu agarrei na traseira dela, vapo. Foi até engraçado que na cara ela terminou de subir a calça, que a gente tinha acabado de transar, que ela terminou de subir a calça, um cara abriu um portão e tava saindo para ir trabalhar. Mas uns 15 segundos antes ele ia pegar a gente em pleno ato. 15, 20 segundos antes. E aí eu levei ela mais ou menos perto da casa dela, ela foi embora para casa para encontrar com o marido como se nada tivesse acontecido. Te falo uma coisa, por que ela transou comigo? Pergunta, interrogação. Não tinha razão nenhuma. Ela não me conhecia, eu não seduzi ela, vamos dizer assim, não fui um galanteador. Eu estava lá, fui uma vez só lá, nunca mais voltei, fui lá, joguei uma conversa fiada nela. A transa não foi nada excepcional, porque foi uma transa no meio da rua, correndo, em pé. Ela simplesmente transou comigo por transar, para sacanear o marido, a troco de nada. Você consegue perceber como é que a mulher caga e anda pro homem? Sabe-se lá, o marido dela às vezes dava mão moral pra ela, às vezes acreditava tinha confiança nela e tal. Ela transou comigo simplesmente por transar. Talvez para poder falar com a coleguinha, tirar onda, lá, eu também chifrei meu marido. Então assim, cara, vale a pena realmente você arriscar ter um relacionamento sério com qualquer mulher que seja? Principalmente com as questões da lei que existe hoje, principalmente com a questão que a gente já aprendeu aqui no MGTOW sobre hipergamia, hedonismo, promiscuidade das mulheres, essa busca incessante de querer tomar o lugar do homem. Me lembra muito aquela questão do Freud sobre a inveja do pênis, né, que as mulheres têm, né, a inveja do falo, né? É exatamente isso, parece que elas querem se colocar no lugar do homem, elas querem ser homem. Vê aí agora essa campanha louca que estão fazendo aí sobre futebol feminino. Agora estão enchendo o saco futebol feminino, que tem que ter o mesmo lugar que os homens, que tem que ter o mesmo salário que os homens, que tem que ter não sei o quê. Então assim, tá muito ridículo. O mundo imaginário que as feministas vivem não existe, é imaginário. Se você pegar tudo que elas falam, os programas de televisão, as reportagens, estatísticas falsas, pegar tudo que o feminismo prega. Cara, eu convido os senhores, abre a porta das suas casas e olha na sua cidade, olha na sua rua, vê se existe esse lugar que elas falam, onde as mulheres que bancam a casa, onde as mulheres estão empoderadas e fazendo e acontecendo. Isso não existe. Isso é um egocentrismo, um narcisismo, algo assim louco que elas vivem. E as poucas coisas que as mulheres, entre aspas, fazem sozinhas, na verdade elas fazem com os recursos dos homens, porque mesmo quando elas fazem alguma coisa sozinha, muitas das vezes é com o Estado bancando e ajudando. E quem paga o Estado, a maior parte somos nós homens, né? Então assim, a humildade está passando longe das mulheres feministas, né? Se elas forem olhar a grande roda que gira essa engrenagem aí do empoderamento delas, elas vão ter que agradecer muito aos homens desde o começo, até porque o movimento feminista só surgiu porque os homens ajudaram e deixaram. Isso, inclusive, você pode voltar desde a época do primeiro voto das mulheres, foram os homens que deixaram. As mulheres nunca guerrearam, deram um tiro, brigaram com homens para poder conseguir votar ou fazer qualquer coisa. Sempre foram concessões masculinas. E elas são muito ingratas, né? E ainda são muito petulantes de ficar falando coisas como, por exemplo, todo homem é um estuprador potencial e outras boçalidades que nós vemos a todo instante. É isso aí, galera. Mais uma Red Pill pra vocês.